Que a paz de Jesus esteja conosco. Que alegria estar aqui novamente, nessa quinta-feira, no Grupo Espírita Casa de Guará, junto com todos vocês. Que vamos paulatinamente aprendendo as lições do Mestre Jesus, para colocarmos em nossa trajetória de vida e assim então termos mais alegria, né, com a natureza, com a vida, com as relações familiares, as relações de amizade por onde nós transitamos. Meus queridos amigos, vamos nos preparar para recordarmos duas grandes lições que o nosso irmão Lázaro nos lembra em um texto de O Evangelho, cujo título é Amar o Próximo como a si mesmo, está lá no item 8 do capítulo 11, quando ele nos recorda duas grandes palavras do alfabeto divino. Lázaro vai nos ensinar nesse texto, que é uma instrução dos Espíritos, né? O Espírito Lázaro, então, que a primeira palavra do alfabeto divino é amor. E essa primeira palavra foi ensinada por Jesus. E que a segunda palavra chama-se nascer de novo. E nascer de novo é o termo reencarnar. Reencarnação, portanto, é processo de nascer de novo, para continuarmos aqui no planeta Terra, já que o nosso tempo aqui é muito pouco, muito diminuto, né? Nós continuarmos a aplicar as lições que nós já aprendemos com Jesus. Nessa noite nós vamos estudar o capítulo 6º, né, de um livro que nós estamos trabalhando, que é Jesus e a Atualidade, o primeiro livro da série psicológica. E nós temos explicado a nossa proposta com esse trabalho, que é uma proposta de aprendermos alguns conceitos da psicologia junguiana, relembrar alguns conceitos do próprio Freud, que também a nossa irmã Joana, em algumas de suas obras, remete a paleta, né, conceitual do nosso irmão Freud e outros estudiosos do psiquismo humano. E então nós vamos ver nesse capítulo 6º o título Jesus e Honra. E vamos trabalhar ele numa perspectiva dos 5 capítulos ou 5 subcapítulos ou 5 partes, nos quais a nossa irmã Joana de Ângeles, muito sabiamente, como ela sabe fazer a estrutura linguística de um texto e as razões interpretativas que ela coloca nessas estruturas, para que nossa aprendizagem esteja mais clara e seja mais fácil de ser aplicada no nosso dia a dia. Então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, pensando que nós vamos, pela honra, com a coragem que nós já adquirimos, fazer esse mergulho interior, né, de interpretação e estudo desse capítulo 6º do livro Jesus e Atualidades, primeiro livro da série psicológica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Jesus, de todo o mal. Que assim seja. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, mas isso não é de graça. Nós precisamos fazer o nosso esforço, porque Jesus já nos ensinou, vigiai e orai. E eu, particularmente, medito muito sobre aquela frase da oração que acabamos de fazer.
do perdão que nós pedimos para nós, perdoai as nossas ofensas, e da medida que Jesus nos ensinou, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é essa parte aí que me incomoda particularmente, porque eu vejo no meu dia a dia como é que eu estou aplicando esse perdão. Qual é a intensidade dele? Qual é a extensão? Quais as características da forma de perdoar no modelo que Jesus ensinou? Então, nós vamos à nossa lição maravilhosa com a nossa irmã Joana de Ângeles, esse espírito magnífico que fez parte da codificação kardeciana, com o título Um Espírito Amigo. Ela tem 2 mensagens específicas no Evangelho, e também é um espírito que desde a época de Jesus, que ela foi contemporânea de Jesus, então ela vem colocando em prática as grandes lições do mestre com quem ela conviveu. E em suas múltiplas reencarnações posteriores, o nascer de novo, ela vem aplicando a primeira palavra do alfabeto divino, que é amar. E chegou até aqui, né, continua nos ajudando de todas as formas, e provavelmente se preparando também para nascer de novo, né, num futuro próximo, quando ela trará grandes ensinamentos, né, já trabalhados em sua consciência, não é? Dessa grande trajetória que ela fez nesses 2000 e alguns anos, a partir do momento em que Jesus aqui esteve, naquela reencarnação, porque ele nunca deixou de estar, ele continua entre nós diuturnamente, inspirando os espíritos amigos que vêm em multidão, né, trabalhar com os médios que estão aí reencarnados para nos ajudarem de todas as formas. Então, Joana vai nos trazer esse roteiro muito lindo de Jesus e honra. Como é que ela trabalhou esse capítulo? Quando a gente vai estudar um livro, nós precisamos ir primeiro ao sumário. E aí nós vamos ver quantos capítulos, e vamos ver como aqueles capítulos, quais são os títulos dos capítulos, porque o próprio sumário já traz uma história do que é que nós vamos encontrar naquele livro. Então, o que é que nós vamos encontrar aqui nesse capítulo 6º? Nós vamos encontrar 5 partes. Se vocês tiverem o livro, vocês vão abrir e vocês vão ver lá, não é uma marcação que ela coloca, né, com a flor de lírio, né, ela coloca lá, dividindo as 5 partes. O que que ela trata? De que é que ela fala na primeira parte? A primeira parte do capítulo, ela vai apresentar Jesus e seu roteiro de luz. Na segunda parte, ela vai trazer o homem moderno com suas aspirações e necessidades, na segunda parte. Na terceira parte deste capítulo, ela vai trazer Jesus e as rupturas dos laços familiares que permanecem como carências e inseguranças do próprio espírito encarnado ou desencarnado, das próprias pessoas. Muito interessante isso aí, né? Porque eu dizendo assim, oi, mas Jesus ensinou a romper os laços de família? Então, mas olha o que a Joana coloca em suas carências e inseguranças. E nós vamos inserir esses 2 termos, carências e insegurança, numa compreensão psicológica, né? Porque a proposta de Joana é uma proposta de uma psicologia, que é uma psicologia da Joana de Ângeles, não é psicologia espírita, né? Nós temos ensinado isso, e eu prezo muito que vocês façam essa diferença. A psicologia espírita da Joana de Ângeles, ela tem bases
da psicologia analítica do nosso irmão Jung, mas também vai buscar elementos de outras psicologias, né, das escolas, das 7 escolas que nós temos hoje dentro da psicologia, como também na base psicanalítica freudiana. Então vejam que espírito magnífico, que possui uma cultura filosófica fantástica, né? Uma experiência de vida, né, maravilhosa, que nunca parou de estudar e que continua até hoje sendo uma grande colaboradora de Jesus. Então, a terceira parte é essa: Jesus e as rupturas dos laços familiares, que permanecem esses laços familiares em suas profundas carências e inseguranças, e que perturbam as estruturas emocionais das pessoas. Tá? Nós vamos devagar destrinchar isso aí para ficar melhor para todos. Na quarta parte do capítulo, ela vai falar sobre honra e coragem de eleger o melhor para nós. Como é que nós adquirimos? Qual é o roteiro para que nós possamos adquirir essa coragem de eleger o melhor para nós? E ela vai apresentar, então, Jesus como o grande escultor de almas. É na parte 4ª desse capítulo 6º. E na parte 5ª, ela vai trazer a honra de encontrar um guia interno na nossa própria consciência. Nossa conexão com Deus está em nossa consciência. Joana de Ângeles vai dizer que é uma honra quando nós conseguimos fazer esse longo percurso para que todos os momentos em que estejamos tristes, chorosos, duvidosos, raivosos, consultemos a nossa consciência para encontrarmos esse guia interno, limpo, né, das raivas, das chateações, dos aborrecimentos, das depressões, das tristezas, das melancolias, das doenças múltiplas da alma, para que a gente consiga realmente nos encontrarmos de uma forma verdadeira com esse guia fantástico que é a nossa consciência. Tá aí, meus irmãos, os 5 aspectos ou subtemas do título Jesus e Honra. Vamos trabalhar agora para entendermos o capítulo Jesus e Honra. Qual é o significado dessa honra que Joana deu face aos ensinamentos de Jesus? Então, a primeira coisa que ela vai nos mostrar é algo fantástico. Olha o que ela vai dizer no início do capítulo. Que Jesus tinha uma estrutura psíquica de profunda identificação com a tarefa que ele veio fazer na Terra. A minha pergunta aqui, logo no começo, eu já parei, depois que eu dividi o estudo do capítulo e compreendi qual era a finalidade de cada uma das 5 partes, eu fui para o começo da primeira parte, onde ela apresenta Jesus como roteiro de luz, né? E aí ela começa dizendo isso, que a estrutura psíquica de Jesus apresentava essa identificação profunda com as tarefas que ele veio realizar aqui. Aí eu paro e me pergunto, e nós outros? Eu que estou aqui falando e vocês me escutando. Será que nós já conseguimos alguma identificação com as nossas estruturas psíquicas a respeito do nosso plano de trabalho aqui na Terra? Aí nós vamos para as grandes opções, podemos dividir o homem e a mulher do lar, no lar e na parte profissional. E a terceira, em face dos seus relacionamentos, sejam profissionais, sejam relacionamentos dentro do próprio lar ou relacionamentos sociais. Eu estou identificada, quanto eu estou identificada com os objetivos do meu planejamento dessa vez? O que foi planejado, se nós somos agraciados com o benefício do esquecimento?
O esquecimento é um benefício. Vocês já entenderam isso? Porque no processo do nascer de novo, nós somos almas que nos reencontramos nos grupos familiares, de modo a exercermos o amor, que é a primeira letra do alfabeto divino. O segundo, nascer de novo. E o terceiro, eu ouso colocar como o perdão das ofensas. Porque ofensa vai ter nos relacionamentos familiares. A gente ofende e é ofendido. A questão é como eu recebo as ofensas. E a outra questão, por que eu ofendo? No porquê eu ofendo tem uma causa. Como eu recebo essas ofensas é a forma como eu reajo psiquicamente. É a forma como a minha emoção é trabalhada. Então, olha que coisa que a Joana já começa o texto nos dando uma chamada para a realidade. Porque senão a gente vai ler o texto sem entender. A gente precisa parar nos pontos principais, que são os argumentos que estão no texto, e como ela coloca esses argumentos, e como isso é desenvolvido para e passo, passo a passo, no desenrolar do próprio texto. Então, ela vai dizer como é que se consegue, aqui na Terra, encarnado, que é uma pergunta que cada um pode fazer, e eu me fiz. Como é que a gente consegue essa identificação entre a estrutura psíquica que eu sou e a tarefa que eu vim fazer aqui? Joana diz que a gente consegue observando as leis fundamentais da vida que conduzem os homens. Quais são as leis fundamentais da vida que conduzem os homens? Vocês sabem? 1, 2, 3. As leis que estão contidas na tábua de Moisés. Então Moisés recebe os 10 mandamentos, quase 2000 anos antes de Jesus vir para a sua tarefa. Dizem 1800, 1860, há uma pequena discordância aí quanto a essa época, mas não importa, foram quase 2000 anos antes de Jesus. Aí veio Jesus. E agora, nesse momento, nós estamos 2000 anos e mais um pouco depois de Jesus. Então, nós estamos falando aqui como homens modernos, que somos. Estamos na era moderna, né? Não saímos ainda da moderna para estarmos na contemporânea, digamos assim, pura, porque cada época, cada era, ela deixa um pouco, um quinhão, né, do seu conhecimento ou das suas tristezas para a era seguinte. Então, a era moderna, ela carrega aí uma estrutura pesada da era anterior. E a contemporânea que está se construindo já está marcada pelos conteúdos da era moderna. Vocês entenderam? Essa divisão é a divisão didática para ficar melhor, que conheçamos os fatos da história. Mas vamos lá. Então, essas leis fundamentais da vida que vão conduzir o homem está lá na tábua de Moisés. Mas qual é o fundamento principal da lei de Moisés? A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é ser verdadeiro, conforme Jesus nos ensinou. Vamos para a segunda pergunta, e nós estamos sendo? Cada um faz sua avaliação. A segunda, amar o próximo como a si mesmo, né, que Jesus inseriu lá na sua oração divina, que ele nos ensinou a repetir todos os dias, prestando atenção nas palavras. Não é automático, mas parando, avaliando as ações do seu dia, vendo o que faltou, o que falhou, o que precisa conquistar ainda, o que já começou a conquistar, cada um observando
em qual patamar se encontra. O que era que Jesus fazia? Olha a grande lição psicológica também aqui. Jesus projetava a verdade, mas não absorvia as individualidades. Quando a gente lê isso, parece que a gente entendeu, parece, mas não entendeu. O que é projetar a verdade e o que é não absorver as individualidades. Quando a gente projeta a verdade, não é para passar na cara do outro as minhas verdades. Quando a gente projeta a verdade, é andar em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Você não vai jogar as suas verdades, que pode ou podem não ser a verdade, porque a verdade está com Deus, nosso Pai. E Jesus nos ensinou os caminhos para alcançarmos essa estrutura psíquica. Você não vai jogar a sua verdade na cara do outro, porque a sua verdade não é a verdade. Porque você não tem conteúdos da estrutura de individualidade daquela pessoa. Tá vendo? Você conhece o outro, você conhece seu pai, você conhece sua mãe, você conhece seu marido, você conhece sua esposa, você conhece seus filhos? Não. Você conhece uma parte, e às vezes muito pouco, daquilo que nós externamos, né, ou do que está dentro de nós, que eu sempre digo que é a nossa segunda personalidade. Essa personalidade oculta, né, que nós temos, que sou eu mesma, quando eu quero dar um tapa e dou um beijo, quando eu quero fazer um xingamento e uso uma estrutura verbal delicada, mas eu, no interior, eu estou querendo mesmo dar um xingamento ali. Então a pessoa faz a ideia, tá vendo? É a leitura do que eu externo. Faz a ideia de uma pessoa delicada, de uma pessoa calma, mas na verdade não, é uma pessoa contida. É uma pessoa contida que aprendeu a camuflar e a guardar seus sentimentos negativos, né, para que o outro não perceba. E vai muito em consonância com aquilo que eu quero me mostrar para o outro, para que o outro tenha uma leitura de mim. E a leitura que eu quero que tenha de mim é essa e essa, por razões que nós não vamos ter tempo de esmiuçar aqui. Então, Jesus não absorvia as individualidades. E você? E eu? Como é que eu recebo os comportamentos das individualidades que moram comigo na minha própria casa, que estão comigo no meu local de trabalho, que estão comigo no meu local onde eu desenvolvo tarefas, que são tarefas espirituais, digamos assim. Para não falar de igreja, de templo, né? Onde eu desenvolvo essas tarefas que eu escolhi desenvolver e que eu estou procurando fazer o melhor que eu possa. Então, como é que eu absorvo as manifestações dessas individualidades? De que forma? Eu não ligo, deixo para lá, eu compreendo, porque eu sei que todo mundo é imperfeito, e que a pessoa está ali, se ela disse alguma coisa que eu poderia não gostar, mas não me afetou, porque eu já entendi. Só que isso aí já é um ganho, já é uma estrada rodada. A maioria das vezes, nós nos melindramos. A maioria de nós temos melindres em alto grau. Quanto maior o melindre, como nos ensina Joana, mas eu acho que eu estou muito perfeita. Tá vendo? Quanto mais melindrado, mais imperfeito. Mas a ideia que eu tenho é que eu não mereço isso, né? Que estão me falando, dizendo de mim, e porque eu sou já perfeita. Não. Sabe qual é a medida? É a imperfeição de todo lado, a minha, a sua, do lado direito, do lado esquerdo. É a imperfeição. Agora, o que é que a gente tem que fazer? É como a gente recebe e sair procurar ver em mim. Então, eu tenho que estar preocupado comigo. Porque Jesus projetava a verdade, mas não absorvia as individualidades. Olha o que Joana faz.
Jesus procurava sempre despertar, e procura, com o seu evangelho, despertar as potencialidades que estão dentro de nós. Olha que lindo. Todo mundo tem potencialidades de luz. É preciso que isso seja despertado de uma forma ou de outra, mas normalmente aqui no planeta Terra, nós procuramos despertar essas potencialidades, elas são despertadas através da dor. A gente precisa sofrer muito, muito para aprender a despertar essas potencialidades. Mas nós vamos ali aprendendo. Agora nós vamos para a segunda parte. O homem moderno, que tem aspirações, que tem necessidades. Que homem moderno é esse? Eu sou uma mulher moderna, todos vocês aí que me ouvem também são seres humanos modernos. Ela diz que esses seres humanos modernos que vivem em busca de aspirações e necessidades. Para aí. Quais as suas aspirações para o futuro? Quais as suas necessidades? Não é? Eu conversando com uma senhora de 92 anos, semana passada, eu perguntei isso a ela, porque eu fico testando algumas coisas. Quais as suas aspirações agora que você está com 92 anos? Ela falou assim, minha aspiração é continuar trabalhando, fazendo o trabalho que eu faço para ajudar as crianças. Só tem essa? Ela disse, melhorar minha cabeça, minha compreensão, para eu continuar estudando como eu estou estudando. Aí eu falei, e só tem essa? Olha como eu sou, não pergunta só não, eu vou esmiuçando. E só tem essa? Aí ela disse assim, aprender a orar muito por todos que eu amo, especialmente por aqueles que eu não amo. E só tem essa, olha, a gente deu muita risada, porque aí eu já estava contando umas 10 aspirações dela, com 92 anos, viu? E você que tem 30, que tem 20, você que está na faixa dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, vocês têm aspirações? Quais as suas aspirações daqui para frente? Né? A nossa irmã Joana, nesse capítulo, ela vai trazer um conceito que eu já aprendi, já botei em prática, viu? Essa semana eu fico, quando eu aprendo o conceito, eu vou colocando em prática para a memória não me trair, eu não esquecer. É o processo parto. Ela diz que nós precisamos fazer a emancipação interior. A gente precisa nos libertar. Essa libertação é interior. Ninguém nos liberta em nossos laços familiares. Ninguém. A libertação ela é interior. E não é só a libertação interior. De você dizer, o que fulano disse para mim já não me incomoda mais. Ótimo, é um passo, é um degrau. E o segundo degrau, que é o processo de emancipação. Você já chegou no processo de emancipação, que é estender a mão para aquele que lhe joga pedra? Sem estar no orgulho, nem na vingança de dizer, olha, me joga pedra todo dia, mas na hora que precisa, ou recorre a mim, ou eu vou lá e ajudo. Aí não é emancipação, aí é vingança disfarçada. A gente precisa ver isso em nós mesmos, né? Porque a Joana vai nos ensinar que para a gente conseguir essas duas coisas, que é a liberdade interior e a emancipação, a gente vai precisar de outras duas coisas. Quais são essas outras duas coisas? A luz do conhecimento. Ai, minha gente, olhe. Às vezes algumas pessoas dizem, Carmélia gosta de pedir a gente para ler, para estudar, continue. Sem a luz do conhecimento, não há como a gente trabalhar. Eu quero ver ninguém que nunca preparou uma feijoada sem um celular na mão, viu, gente? É sem um celular, porque agora vocês vão lá, ó, nos canais de receita, e vai dizer feijoada, como fazer. Guarda o celular. Você nunca preparou uma feijoada e vai para a cozinha preparar uma feijoada. Tem que ter a luz do conhecimento. A gente vai em busca dele,
né? Ou pergunta a quem faz uma boa feijoada, como é que faz, como é que prepara, quais são os passos, o que tem que fazer com os ingredientes, ou nós vamos buscar no celular. A gente não está buscando a luz do conhecimento, mas Joana disse que não é só a luz do conhecimento, nós vamos precisar de coragem. Porque às vezes me deram a incumbência de preparar a feijoada. Ótimo, eu vou preparar essa feijoada domingo. Eu vou na internet, eu busco como é que faz, busco os ingredientes e eu vou fazer. Mas isso é trabalho. Você tem coragem para enfrentar o trabalho? Que a maioria das pessoas, 90%, vai dizer, é muito trabalhoso, eu compro ali na esquina. Viram? Então a Joana, ela vem nos alertando de questões internas nossas, e ela diz o seguinte: para você saber o que é que você pretende da vida. O que é que você pretende da vida? Quando eu perguntei à senhorinha de 92 anos, quais são as suas aspirações depois de 92 anos? Que ela foi dizendo, eu digo, essa sabe o que pretende da vida. Aí eu fui também fazer uma pesquisa. E como é que você vai conseguir isso? Que foi algo que ela me disse lá, de uma aspiração. Eu perguntei, como é que você vai conseguir? Então, Joana nos ensina aqui, não é? A questão de saber o que é que eu pretendo da vida e depois como é que eu vou conseguir. Joana chama isso de processo parto. Tá vendo? O processo parto da minha vida. Que esse processo parto, nessas duas questões sobre saber o que eu pretendo da vida e como é que eu vou conseguir, ela diz que esse processo parto, ele é de amadurecimento pessoal. Porque a maioria de nós estamos presos ao passado, da nossa história familiar de agora, sabe? E esse passado que está lá na nossa história familiar de agora, ele está em nossa infância. Como foi a nossa infância? Que começou na gestação. Tá vendo? Durante a gestação, depois que do desenvolvimento fetal, depois que o bebê nasce, durante o seu primeiro ano de vida, dos 2 aos 3 anos, dos 3 aos 4, dos 4 aos 6, até atingir os 7 anos, entrando na fase da primeira puberdade, na fase da segunda puberdade, ou fase da primeira adolescência, até a adolescência tardia. Como é que os fatos em minha família foram se desenvolvendo que eu me tornei um ser com 30, 40, 80 anos infantil? Quando a gente diz assim, nossa, ele é muito infantil, ela é muito infantil, nós estamos dizendo que aquela pessoa está presa a fatos da sua infância, fatos adoecidos, que lhe causaram dor, lhe causaram sofrimento. E ele foi crescendo com os anos, mas crescendo fisicamente, sem haver uma correção do amadurecimento psicológico. Então as pessoas ficam e se tornam idosas, com corpos idosos no tempo, mas psicologicamente são infantis. Vocês compreenderam? Para a gente estudar isso, é estudo. Tem muita gente boa trabalhando nessas áreas, desde o final do século XIX. Início do século XX, muita gente trabalhando, encontrando esses fatores primitivos, pregressos lá, desde a fase da gestação, que nos adoecem e que nos deixam adoecidos. Então, esse processo parto de amadurecimento pessoal, a Joana já coloca aqui, é que a gente precisa sair, fazer esse parto, porque a gente precisa romper com os atavismos. Quer ver um outro atavismo que acaba com a gente? Porque minha avó dizia, meu avô dizia, meu pai ensinou, minha mãe ensinou,
E quando a gente estuda um pouco mais, vai se tornando mais amadurecido psicologicamente, nós vamos ver que nós somos produtos de uma herança familiar adoecida. Eu não quero dizer que não há também produtos que são muito benéficos e nos ajudaram a ser a pessoa que nós somos hoje. Mas em tudo a gente tem que botar o lado positivo e o lado negativo. Nós não temos que olhar o lado positivo como adoecimento. O lado positivo é de alegria, é de crescimento em nossa vida psicológica, de decisão, de honra, de coragem, de saber o que quer, de decidir, de planejar o que você quer para dar certo. Que na hora que não dá certo, a frustração vem, eu saber lidar com a frustração sem cair na depressão. Vocês estão entendendo? Então, a Joana vai mais além. Ela diz que esses atavismos, eles procedem de existências passadas. Vocês entendem? Aí o sujeito, um exemplo que me ocorreu aqui agora, né, começou a se tornar alcoólatra naquela família. Digamos que ali foi a disparada. Na próxima existência, ele reencarna num núcleo familiar onde há o alcoolismo, que pode ser da mãe, do pai, de um tio, de um avô, não sei. Ele vai de novo conviver com o alcoolismo para ver se já está resistente, mas ele retorna. Ele embarga ali, né? Ele estanca, ele volta a consumir álcool. Lá vai a segunda existência. Aí vai para uma terceira, de novo, sua prova está ali. Você vai conviver com os alcoólatras para você aprender a resistir. A pessoa não resiste, cai de novo, lá vai uma terceira reencarnação. A pessoa está estagnado. Ele não está retrocedendo, ele está estagnado ali no alcoolismo, até ele ir viver, aprender a adquirir resistência, honra, coragem, e aí só com Jesus, viu, minha gente? Sem ele não tem jeito. Para então ele ir para uma experiência numa família que tenha o traço do alcoolismo, né? Algumas pessoas alcoólatras, e ele resolva por fazer diferente. Não consumir o álcool, porque ele já adquiriu dentro de si experiências suficientes durante as existências passadas, durante o intervalo das existências, né, em que ele vai também estudando e aprendendo, se quiser, porque se não quiser, esse livre-arbítrio, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse livre-arbítrio é uma grande sacada de Deus. Me desculpa eu estar falando assim, mas vamos falar, não linguagem moderna, né? Para a gente dar uma risadinha. Olha que grande sacada. Você fez porque você escolheu. Tire Deus dessa história. E aí você tem que ficar mesmo com a responsabilidade. Na terceira parte, a Joana vai trazer aquilo que eu dei o nome de Jesus e a ruptura dos laços familiares. Essa ruptura dos laços familiares não é essa ruptura que nós gostamos de fazer, sabia? Por raiva, por vingança, que a gente sai de casa, vai embora, não procura não saber nunca mais da família, se afasta, não quer nem saber. Cada um de nós tem uma forma de fazer essa interrupção desses laços familiares, né? Eu não visito minha tia porque ela foi muito ruim com minha mãe, então eu guardei essa mágoa, essa coisa. Eu não visito fulano, mas Jesus ensina, né, que enquanto estás a caminho com ele, resolva seus problemas, os problemas são seus, não é do outro. Resolva suas questões, né, enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça coisa pior. Na questão da ruptura dos laços de família, a Joana vai nos lembrar: tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti, disseram aqueles que caminhavam com Jesus. E Jesus, olhando, grande prova da reencarnação, olha o que ele responde: quem é meu pai, minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? E aí, quando nós vamos raciocinar para essa passagem do Evangelho, Jesus está dizendo o seguinte: no dia que vocês aprenderem que nós vamos reencarnar, que nós vamos nascer de novo,
e que a maioria das vezes nossos pais, nossas mães, nossos irmãos não são os mesmos da existência anterior ou outras existências. O pai muda, a mãe muda, os irmãos mudam. Eu tenho experiência dentro do meu lar, né, porque tive essa chance de ter acesso, né, às informações de 2 netos meus que estão na minha casa, né, filhos de uma filha minha, né. O menino é meu pai, que voltou porque queria estar na mesma existência comigo, queria que eu cuidasse da infância dele, e a minha neta, que é a mãe do meu marido, que queria estar com ele na mesma existência. E, obviamente, os instrutores espirituais responsáveis pelo nosso projeto de emancipação e amadurecimento psicológico, houve uma permissão para que eles retornassem para esta casa. E estamos todos aqui muito felizes, né, convivendo com todas as estripulias de uma criança, né, mas que são saudáveis, e momentos que nós precisamos mais amadurecidos, enquanto mães, enquanto pais, estarmos ali fazendo as intervenções educativas para corrigir pendores do espírito. E a gente precisa fazer isso falando e exemplificando, né, para que a construção ela seja efetiva e demonstrar a todo momento o imenso amor que nós temos por eles. Então tá aí o que Jesus falou. Quem é meu pai, quem é minha mãe? Pronto. Quando nós vamos para a 4ª parte, é onde Joana vai definir o que é honra. O que é honra? É a coragem de eleger o melhor. Isso é honra. A coragem de eleger o melhor. Sabe onde está o cri-cri da coisa? O que é o melhor? Mas sabe onde está a solução? Pega as lições de Jesus. O melhor vai estar ali. Qual é o melhor? Eu ir embora ou eu ficar? Eu perdoar ou eu me magoar? Qual é o melhor? Então, nós precisamos fazer esse trajeto, como Joana disse, que é trabalhoso, mas a gente precisa de mergulho interior para que a nossa consciência ela fique e trabalhe de uma forma tal positiva, para que eu consiga um certo equilíbrio, uma certa harmonia na minha existência. Quanto mais eu estudo, mais eu faço assim. Meu Deus, se eu soubesse isso no começo da minha vida, de casada, de mãe, tudo teria sido diferente. Mas eu não sabia. Por isso que a Joana veio lembrar que é preciso conhecimento. Então, depois que eu fui estudando, que eu fui aprendendo, que eu fui desembaralhando os conhecimentos, eu falei, nossa, que bom que eu sempre opto por aprender. E vou optar sempre, enquanto Deus me der a oportunidade de estar com a memória em dia, né, de poder falar, de poder ainda raciocinar. Isso é muito, muito importante. Porque andar, você pode fazer tudo até cadeirante, né? Até acamado, mas aqui para cima, estando bom, o resto caminha. Para a gente não se alongar muito, nós vamos terminar fazendo esse trabalho aqui do item 5, que ela vai falar sobre o autoconhecimento mesmo, né? Onde ela vai propor a honra de encontrar o seu guia interno. Qual é o guia interno nosso? A consciência. Para eu encontrar esse guia interno, eu preciso expandir a consciência. Então, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter conhecimento e testar o conhecimento em minha conduta, em minhas ações. Vamos pegar lá o Pai Nosso de Jesus? Pai Nosso que estás nos céus. A gente se dirige a Deus, né? O Senhor do mundo e da vida. Santificado seja o vosso nome.
Já começa daí. Muitos de nós, seres humanos na Terra, não santificamos o nome de Deus. Nós banalizamos. Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? De paz e harmonia. Seja feita a vossa vontade. O que é que Deus quer em relação a nós? Que nós tenhamos força e coragem para prosseguirmos em nosso aprendizado e aplicarmos tudo que Jesus nos ensinou. Não nos deixeis cair em tentação. Foi um livramento, não é assim que a gente usa a expressão? Foi um livramento. Tá bom, mas o livramento veio da inspiração dos amigos espirituais, que por trás tem Jesus no comando dessa barca, e acima de Jesus tem todos os amigos crísticos que estão no mesmo patamar de Jesus, e acima de todos eles a ideia de Deus. Tá vendo? Então, olha aí, está aqui em nossa consciência. Nós precisamos estar com a nossa consciência ativa, porque a Joana vai dizer, você precisa se libertar das suas mazelas sem romper os vínculos de afetividade na sua família. Você não tem que romper os vínculos de afetividade, não, porque o Pai Nosso, que a gente acabou de fazer uma análise breve aí, já lhe ensina um roteiro. Eis aqui o roteiro que Joana nos dá nesse capítulo 6, para que o espírito, ou a individualidade que nós somos, nós possamos romper as algemas que nós criamos para nós. Não foi Deus quem criou algemas para nós. Nós próprios criamos nossas algemas e com elas nós nos escravizamos. Joana vai terminar dizendo que a honra é um guia interno que vai nos orientar aos fundamentos da vida de Jesus. Os fundamentos da vida de Jesus. Que fundamentos eram esses? A verdade em conformidade com as ações. Que Jesus nos abençoe nesta noite e nos encha de honra e coragem para que possamos juntos fazer nossas orações, trabalharmos juntos e prosseguirmos em nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana feliz e alegre. Até a próxima quinta.